Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. O pastor vai orar aqui. Podem sentar, irmãos, fica à vontade. Vamos abrir nossa Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Vamos ler apenas um versículo. E o verso 14. Hebreus, está na mídia lá, ó. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Texto bastante conhecido. Nosso culto é um culto em busca do avivamento. Nós vamos falar um pouquinho sobre algumas possibilidades, alguns itens para o avivamento. Paulo está trazendo para nós uma orientação, uma carta aos Hebreus, que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação. E eu comecei a meditar nesse tema, hoje à tarde, e o Senhor falou comigo, muito fortemente. Veja bem, algo muito importante para a nossa vida é entender que a paz com todos é o início de tudo. É tão primordial que se você não tiver a paz com todos, por exemplo, se você tiver um problema com o teu amigo, ou com o teu irmão, ou com o teu esposo, ou com a tua esposa, com quem quer que seja, se você vir trazer a tua oferta, a recomendação é da palavra de Deus. Senhor Jesus, deixa a tua oferta aqui, teu dízimo aqui, vai lá, resolve o que tem que resolver, põe a casa em ordem, depois você vem ofertar. Se nós esperamos e buscamos o avivamento, a paz com todos é o início, é o start, é o princípio de tudo isso. Outro fator importante, as nossas orações são interrompidas. Como é que eu começo um processo de santificação sem orar? Eu não posso ofertar com o meu dízimo, minha oferta não é recebido. A orientação é deixa que vai lá consertar. Depois o texto vai dizer lá, é a santificação. Como é que eu começo um processo de buscar pelo avivamento ou a santificação? E as minhas orações estão sendo interrompidas? É para se pensar. Então o start e o início de tudo, nós temos N fatores para um avivamento. Mas o princípio está aí. Bom, eu estou em paz com todos? Estou. Bom, aquilo que eu ofereço a Deus, Ele vai receber. Será que se nós não estivermos em paz com todos, o Senhor recebe o nosso culto? Porque o culto não é para mim e para você. O culto é para Deus. Será que o que eu estou ofertando hoje, Senhor, eu venho trazer o meu culto, será que o Senhor está recebendo o meu culto, se eu não estou em paz com todos? O processo para o avivamento não vai ser fácil. Muitas vezes pode ser doloroso, porque ele vai acontecer no coletivo, mas acontece primeiramente individualmente, na vida de cada um. Então, se eu não busco, não espero o avivamento, não está aí nos meus planos, Senhor, fala-se tanto de avivamento e eu não espero pelo avivamento, eu quero viver uma vida em paz. Então, se você quer viver uma vida em paz, a primeira coisa que você tem que fazer, mesmo que você não espere o avivamento, mesmo que você busque outras coisas, é você ter paz com todos.
porque as suas orações não vão ser interrompidas, o seu culto, a sua oferta, o seu dízimo vai ser recebido pelo Senhor. Porque fora disso não vai ser. Aí eu comecei a pensar sobre esse tema, sobre essa situação, Senhor, como é importante isso na vida cristã. Muitas vezes nós valorizamos ou pensamos que é alguém que vai pregar, ou que é alguma coisa que vai acontecer algo, eu não sei, vai cair relâmpago, vai acontecer alguma coisa, não. A mudança, ou aquilo que nós esperamos na atmosfera, na mudança do ambiente, vai começar e tem que começar em nós. Sem o amor, sem o perdão, não vai ter avivamento. Serve de reflexão, porque muitas vezes você fala, o avivamento vai acontecer na igreja, nós esperamos um grande avivamento. Eu oro por esse momento glorioso, aonde o Senhor vai tomar cada alma vivente neste lugar e renovar e encher do fôlego do Espírito. Mas Ele vai começar em mim, em você individualmente. Quando nós olharmos para a nossa vida, a nossa situação, e vermos aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa corrigir na nossa vida, o que está errado, aí começa a mudança de dentro para fora, no nosso sentimento, no nosso coração, na paz com todos, na alegria, em prestar culto, aquilo que nós oferecemos ao Senhor. Como é que está chegando o nosso culto ao trono do nosso Deus Todo-Poderoso? E eu comecei a pensar nessa tarde. Eu fiquei esses dias indo para Barretos. E até compartilhei algo com o pastor Ailson, o pastor Sandro. E a gente vê algumas pessoas demonstrando um amor, né? Incondicional, algumas pessoas. Isso é algo muito importante, porque o amor, ele faz a diferença. Em 1 Coríntios vai falar que ele tudo suporta, que ele tudo crê, tudo espera, não se vangloria, não é vaidoso, não é orgulhoso, não se ensoberbece, antes é humilde. E eu comecei a pensar na minha vida, a refletir na minha vida, e no que é uma vida cristã, no que é o avivamento, no que é a graça, no que são as obras, todo esse conjunto de coisas que pode fazer a diferença na minha e na sua vida. E eu comecei a meditar e falar, Senhor, como eu preciso melhorar, como eu preciso mudar, como ampliou a minha visão como cristão. E eu meditando nisso hoje à tarde, tudo que eu passei, todos esses dias, e o Senhor me levou num texto, que ele foi confirmado, irmãos, por esse último hino que foi cantado aqui, que eu falei, Jesus, me ajuda. Eu fiquei sabendo, os 45 do segundo tempo, mas Deus é bom. Vamos lá para o texto bíblico, em Ezequiel 37. No verso 7, quero ler alguns versos, mas nós vamos ler primeiramente o verso 7. Então, profetizei como me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Comecei a ler essa passagem bíblica agora à tarde, na minha casa, conversando com a minha mãe. Irmãos, prestem atenção. Ruído, barulho, não é sinal de avivamento. Rebuliço
não é sinal de avivamento. Está no texto. E eu comecei, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Eu falei, Senhor, como? É após isso que acontece o avivamento. E o Senhor ministrou no meu coração, eu preciso colocar o que está fora do lugar, no lugar. Eu preciso colocar as coisas em ordem. E esse barulho, e esse ruído, é o Senhor começando a colocar a coisa em ordem na nossa vida. Aqui os ossos não tinham possibilidade de sentir dor, estavam mortos. Mas nós que estamos vivos, muitas vezes pode doer esse processo. Quando nós começarmos a buscar ao Senhor, pode haver uma força ao contrário, querendo nos parar. Isso pode gerar alguma dor, algum sofrimento, quebrantamento. Contrição fala de entristecimento, muitas vezes de dor. Olha o que o texto vai dizer para mim e para você. E os ossos começaram a juntar, cada osso com o seu osso. Então eu olhei, verso 8. Então eu olhei e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia nele espírito. Perceberam? O processo de Deus juntar o osso, colocar a carne, colocar a pele, mas não tinha vida, não tinha o espírito. E muitas vezes, irmãos, para nós recebermos o Espírito Santo, para nós sermos plenos no Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, é um processo, vai ser um processo. O Senhor precisa colocar em nós aquilo que falta e tirar aquilo que não faz parte de nós. Vai haver dor, os ossos se juntaram, agora nervos, agora pele, mas ainda não tinha o espírito. O Senhor precisa transformar, mudar a nossa vida. Ezequiel ouve a palavra. O avivamento vem senão pelo Espírito, através da palavra. Não são coisas que vão trazer o avivamento. A nação estava cativa de Israel. E no meio do caso o Senhor fala, profetiza, filho do homem. E nós precisamos entender esse processo que está nos textos. Aqui era um vale de ossos secos. A nossa vida em algum momento pode estar assim. Um vale de ossos secos. Por que não? Nós somos dependentes de Deus. É dele que vem a bênção. É dele que vem o avivamento. É dele que vem a ordem para profetizar. Eu não sei a tua dificuldade, eu não sei a tua adversidade, mas a ordem é profetiza. Deus fala para Ezequiel, pode esses ossos reviver? Eu acredito que Ezequiel, no meio daquela palavra tão poderosa, tomado pelo Espírito, pode reviver? Senhor, tu sabes. Eu acredito que ele falou trêmulo. Senhor, o Senhor que sabe. Ele respondesse certo, porque a resposta certa vem da boca do Senhor. Então profetiza. Profetiza, Ezequiel. E nesse processo de se ajuntar nervos, carne, pele, sobre eles por cima, mas neles não havia o Espírito. O processo pode ser doloroso,
O processo pode ser doloroso, eu tenho que pedir perdão para o meu irmão. Eu briguei com o meu irmão ali da guitarra, ali, ó, aquele abençoado, vou lá pedir perdão para ele. Tocou muito alto. Você me perdoa? Irmãos, não é só avivamento, não. É aquilo que eu ofereço como culto. É tudo que envolve para uma vida cristã equilibrada. Senhor, alguém se pergunta, por que eu vou no culto e não sinto mais nada? Será que não precisa de um conserto pessoal, de liberar o perdão, de ter comunhão plena? Será que eu não necessito isso individualmente? Está fazendo a diferença. Eu fiz até uma listinha para que eu tenho que pedir perdão. Com a listinha lá, falei, olha, hoje à tarde eu fiquei pensando, será que tem alguma mágoa aqui, Senhor? Eu preciso. Se não tiver, eu vou lá pedir perdão. A palavra falou muito comigo. Não sei o que eu estou dizendo, né? Está na palavra de Deus. Verso 9. E ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Irmãos, a palavra não é minha. Por que o avivamento vem pelo Espírito através da palavra? Porque aqui está dizendo o seguinte, ó. Assim diz o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová, o Todo-Poderoso. Ele está dando uma ordem, sopra o Espírito, e esses mortos viverão. No contexto para Israel, aonde o Senhor leva Ezequiel era um vale. Mas no contexto da igreja, muitas vezes é um entristecimento. É a mágoa, é o rancor, que impede de um avivamento, que impede de uma alegria no culto, que impede de você prestar um culto a Deus, oferecer o teu culto, que impede de você ouvir o louvor cantar e culpar os irmãos. Olha, eu não estou sentindo nada, vocês estão fazendo aí. Não, eu presto culto, eu recebo. E o hino foi cantado aqui: ressuscita-me. Quando eu vi o hino na mídia, eu falei: papai, obrigado por o Senhor ter confirmado a palavra. Muitas vezes nós estamos abatidos e até mortos espiritualmente, porque algumas coisas, alguns itens, alguns detalhes têm impedido de nós sentirmos alguma coisa, e nós culpamos a orquestra, ou culpamos as pessoas que cantam. A igreja não é boa, eu não sinto nada. O problema pode estar e deve estar em mim e você, que quando não olhamos para esse processo, e às vezes é dolorido, você não gostar de uma situação e ter que pedir perdão para alguém, e você tem que falar com essa pessoa. Mas é isso que Deus quer: a paz com todos, a paz com todos. Sem esse item não há santificação, não há quebrantamento, não há contrição. Se eu ministrei na oração da manhã, a Ana ficou 23 anos aproximadamente. Você sabe quando o milagre aconteceu? Todo mundo pensa que foi quando ela fez o voto. Antes do voto, irmãos, ela se quebrantou, ela se humilhou,
ela chorou, ela se derramou perante o Todo-Poderoso, porque se fosse pelo voto, ela vinha 23 anos oferecendo porção dobrada, e isso não chamou a atenção de Deus. Ela conseguiu oferecer um culto, ofereceu algo para Deus que tivesse valor, quando houve quebrantamento, contrição, arrependimento. Ela se rasgou, se derramou perante o Senhor. Se nós queremos esse avivamento, se nós buscamos pelo avivamento, ele vai acontecer quando houver paz com todos, quebrantamento, contrição, joelho no chão, busca pelo avivamento. Os ossos começaram a juntar, se tivesse em vida, você imagina a dor da pele, do nervo? É isso. Esse processo, nós vamos ter que passar por esse processo. E ele profetizou. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Todos os cultos, alguém sobe e profetiza e prega sobre o avivamento. E tem profetizado. Mas nós precisamos fazer uma leitura da nossa vida, daquilo que sai dos nossos lábios, e refletir, e colocar a casa em ordem, e olhar individualmente para dentro de nós. Aí começa, o nosso culto começa a ser diferente daquilo que nós prestamos a Deus. As nossas orações não são interrompidas. Aquilo que ofereçamos nos dízimos, as ofertas são recebidas. Deus começa, aí começa o mover. Aí nós chegamos alegres no culto. Aí nós temos alegria para chegar no vizinho, em alguém, e falar: vamos para o culto, vamos ouvir a palavra. Aí o vizinho, a harmonia. Pastor, você está dizendo que é harmonia? Não, irmãos. Eu estou dizendo o seguinte, que a Bíblia lá em 1 João diz assim: aquele que diz que não tem pecado, que não errou, é mentiroso. Então nós temos que refletir alguma coisa. A nação de Israel não foi punida à toa, porque estava em pecado. E Deus está falando para Ezequiel: estão saindo cativo, e o Senhor profetiza aí: eu vou mudar a história, eu vou fazer algo novo, eu vou fazer algo grande, eu vou libertar o meu povo. O Senhor tem isso para nós, mas individualmente. Nós precisamos ter humildade para reconhecer o que precisa ser mudado em nós, para que o Senhor venha plenamente trazer o teu espírito, trazer alegria plena, e contagiarmos outros com esta alegria, com o espírito, para que possa vir adorar ao Senhor, prestar cultos. Eu fiquei pensando, irmãos, as orações são interrompidas. Falei: Senhor, misericórdia, a sua oferta, o seu dízimo não é aceito. Aqui o seu culto que se oferece não é aceito. Falei: misericórdia, Senhor, me ajuda. Esses dias nós fomos numa visita, irmãos, uma irmãzinha aqui na igreja, e no homem que Deus deixou um legado muito lindo na vida dele, irmão João Pérez, a irmã Neila. E aquele homem deixou uma história, e eu refleti muito naquele dia. E ele foi o pioneiro que me instruiu, que me puxou para me aprender música. E nós ali, pastor Laílson, irmã Beth, começamos a louvar o Senhor, e o Espírito tomou conta daquela sala.
algo glorioso. Há muitos anos eu não sentia o que eu senti naquele momento, e o Senhor nos visitou, e foi algo glorioso que aconteceu, e foi pelo Espírito, através da palavra, os hinos cantados, a palavra, o testemunho daquela irmã. Deus nos visitou, e o Senhor testificava no meu coração. O avivamento vem pelo Espírito, através da palavra, meu filho. É pelo Espírito, através da minha palavra. Não tem como ter avivamento se ele vem pelo Espírito, irmãos, através da palavra. É o Espírito que testifica no meu e no seu coração aquilo que precisa ser consertado e mudado na nossa vida. Porque senão nós vamos ficar batendo essa tecla. Ana ficou 23 anos e não acontecia nada. Quando o quebrantamento veio, a contrição veio, o arrependimento veio, e ela se derrama, aí o Senhor fala, o homem de Deus fala, vá em paz. E o Deus de Israel conceda o desejo do teu coração. Que essa palavra possa fazer fruto no seu coração e possa trazer a reflexão do que nós precisamos para um avivamento. Individualmente nós precisamos estar tudo certinho, para que Deus possa, no tempo dele, na hora dele, acender toda a igreja e ver uma alegria plena no Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Segui a paz com todos. E a gente sabe isso, né? Mas não pisamos os pés aí. A gente canta sobre isso, prega sobre isso, fala sobre isso, ensina sobre isso, mas quando nós temos que praticar a justiça de Deus e viver como ela é, não conseguimos abrir mão do nosso orgulho. Não conseguimos abrir mão dos nossos direitos. E aí a gente segue a vida rancorosamente, fervorosamente no direito de achar que estamos certos naquilo que estamos fazendo. Mas Deus ainda é Deus de misericórdia. E eternamente Ele continuará. E suas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. Aleluia. Eu sinto, irmãos, que Deus quer avivar esta igreja. Mas os princípios bíblicos precisam estar envolvidos, inseridos. Eu sinto que Deus quer fazer uma coisa grandiosa, maravilhosa neste lugar. Você é parte disso. Deus vai mudar na sua casa, na sua vida, na sua saúde. Deus vai mudar no seu trabalho. Deus vai mudar onde você estiver, vai ser diferente. Xaraba. Glória ao nome de Jesus.